Olá amigos da Avaliação, tudo bem? Esse vídeo que eu trago para vocês hoje é um comparativo entre o Casezy S10 Pro e o Casezy S10 Pro X. No final do meu vídeo sobre o Casezy S10 Pro, eu comentei sobre esse cara aqui, que é o ZS10 Pro X, Pro X ou como você preferir. E esse vídeo aqui, embora seja um comparativo entre os dois, uma trocação franca aqui entre os dois, né? Eu vou focar mais em passar para vocês os detalhes desse cara aqui, que é o Pro X. É como se fosse um teste dele, mantendo também as comparações com esse cara aqui, sem pontuar, sem nada desse tipo. Beleza? Então vamos deixar esse carinha quieto aqui do lado e vamos focar aqui no Casezy S10 Pro X. Esse cara foi lançado esse ano, recentemente, e mantém a mesma arquitetura de 4 armaduras balanceadas e um driver dinâmico no antecessor. Porém, ele trocou as antigas 30095 e 50060, que são as armaduras balanceadas do Casezy S10 Pro, por um par de armaduras 50024, que são armaduras balanceadas duplas, ou seja, ela tem 2 armaduras balanceadas e uma saída. E dessa forma, cara, elas atuam também, as duas atuam nas frequências altas e médias, e além disso, essas BAs duplas, essas armaduras balanceadas duplas, permitem que não haja mais uma armadura balanceada posicionada direto no nozzle, como tinha aqui na versão anterior. O modelo anterior ficava uma armadura balanceada aqui dentro, e isso não acontece no Casezy S10 Pro X. Tá? Ele traz também um novo filtro, tá? O filtro dele ele é mais restritivo do que o anterior. E o driver dinâmico dele continua com 10 mm, porém, segundo a Casezy, a sensibilidade na região de 1 kHz foi aumentada nesse cara aqui, trazendo mais detalhes às músicas, ainda segundo a Casezy, e dessa forma eu acho que ficou meio claro que a Casezy não usa o driver dinâmico apenas para as frequências graves, porque quando você tem a frequência de 1 kHz, já é uma frequência média indo para o médio agudo. Então, desse jeito a gente percebe que o driver dinâmico dele não toca apenas nas frequências graves. Tá? E ele traz aqui, cara, no mesmo visual do antecessor, porém ele traz os parafusos pretos e não traz mais o nome do modelo escrito na parte de resina. Ele custa hoje no mercado no AliExpress $38, ante os $33 cobrados pelo ZS10 Pro. Questão da construção, cara. Questão da construção, ele permanece exatamente igual, com a faceplate em metal, corpo de resina, e um formato, cara, característico que pode ser reconhecido de longe. Você sai na rua, abre a porta, você vai ver alguém andando com um Casezy aí na rua. Não houve qualquer mudança no cabo, tá? O ZS10 Pro mais antigo vinha com um cabo diferente, um cabo que não era esse cabo aqui prateado, tá? Mas agora, quem compra o Casezy S10 Pro agora, ou a maioria dos Casezy e CCA de hoje, já vem com esse cabo prateado aqui, tá? Não teve nenhuma mudança. As ponteiras que vieram dele, cara, são as ponteirinhas brancas, tá? Eu tinha comentado no outro vídeo que a ponteira preta do meu ZS10 Pro veio com rebarba, e essa branquinha aqui não veio, ela veio, tá perfeitinha aqui, sem nenhum problema, sem nenhum incômodo nos ouvidos. Porém, cara, para testar o fone, eu utilizei uma ponteira T300 da Tanshijin em ambos os modelos. Eu usei a mesma ponteira nos dois para ter a mesma sonoridade, para fazer tudo igual. Poderia ter utilizado essa branquinha aqui da Casezy? Poderia, mas eu prefiro o conforto da T300 da Tanshijin, beleza? E falando em conforto, o peso e encaixe deles são exatamente os mesmos, não houve mudança nenhuma, e continua um fone leve, tranquilo de usar. As ponteiras brancas, como eu falei antes, são um pouco mais macias e mais agradáveis para mim do que as anteriores, do que as ponteiras de ponteria preta aqui. Porém é algo subjetivo. E sempre tem ponteiras melhores no mercado, como eu falei da Spinfit, e aqui, nesse caso, a T300, que é bem superior a qualquer uma das ponteiras da Casezy. E passando agora para a sonoridade musical, que é o que importa. Ambos os fones foram
testados em múltiplas fontes. Celular, computador, BTR5, DX3 Pro Plus. E o fone tem um bom volume, é um volume suficiente para tocar em qualquer fonte. E não houve qualquer prejuízo ou ganho, independente da fonte que eu utilizei. Tá? Ao contrário do V, daquele tuning mais em V discreto que tinha no anterior, eu notei que nesse aqui, tá? Lembrando, são as minhas opiniões pessoais, eu notei que nesse cara aqui, no ZS10 Pro X, a KZ deixou a sonoridade em V mais pronunciada, e isso deixou o fone mais energético do que o anterior. Porém, cara, com essa energia extra, né, você tem alguns prejuízos, e eu vou discorrer em detalhes mais à frente. O resultado na prática é que eu notei que o ZS10 Pro X, ele traz mais peso em todo o aspecto de graves, tá? Desde do subgraves até os médio graves. Eu fiz até uma comparação com o ZSN Pro, aquele que eu filmei aqui, tem o cardzinho, e eu notei que os graves, se o ZS10 Pro X não tem mais graves do que o ZSN Pro, ele está bem próximo, tá? Está no mesmo nível. E com isso, ele supera bem o ZS10 Pro nesse ponto. O lado bom é que os graves continuam velozes, limpos, boa textura, porém eles têm mais extensão do que antes. E para a gente comparar aqui, eu vou citar aqui no vídeo a mesma música que eu citei no teste do ZS10 Pro, que é a Phantom of the Opera, Nightwish. E a entrada de bateria nesse fone aqui é bem mais impactante do que no outro. E o som também do contrabaixo, nessa música e em outras músicas de rock, fica bem mais presente. No entanto, cara, é nos médios que as coisas mudam um pouco de figura. Eu notei que o ganho maior nos graves deixou os médios mais tímidos do que antes, fazendo com que voz e outros instrumentos recuem um pouco, embora estejam igualmente bem detalhados e mais suaves do que no ZS10 Pro, por exemplo. Em faixas com foco nos médios, esse fone é bem mais agradável de ouvir, mais suave, mais tranquilo, do que o anterior. Porém, em faixas mais congestionadas, como um prog metal, os graves podem atropelar bastante os médios aqui no ZS10 Pro X. Tá? Esse é um ponto a considerar. E já na questão dos agudos, aqui que está a maior evolução, se é que a gente pode dizer assim, na minha opinião. Há uma claridade maior do que antes, os agudos deixaram de incomodar em algumas situações, como por exemplo, as notas mais altas da Loane, no G-Voll. Os pratos e chimbals perderam aquela sibilância que eu notei no ZS10 Pro, e o timbre metálico dos agudos e médios, que já era bem sutil aqui no ZS10 Pro, quando você compara, por exemplo, com o ZSN Pro, aqui está ainda mais sutil. Na questão das tecnicalidades, cara, ambos estão bem equivalentes. A boa separação de frequências, com imaging preciso, o palco sonoro continua compacto, como era antes, e o detalhamento continua digno de aplausos. É um ótimo detalhamento nesse fone aqui. Qualquer um dos dois tem bastante detalhamento. Eu ouvi, por exemplo, o Frankenstein, do The Edgar Winter Group, em ambos os fones e tive a mesma boa experiência. Passando para a sonoridade em jogos, cara. Quando a gente experimenta esse fone aqui novo, o ZS10 Pro X, em um Battle Royale, como PUBG, ele permite que você veja, né, se você perceba, né, o inimigo num espectro 360 graus com facilidade, tão bem quanto no ZS10 Pro. Porém, cara, eu notei um pouco mais de facilidade de identificar a distância dos inimigos no ZS10 Pro X do que no ZS10 Pro. Já no CSGO, esse aumento de graves prejudicou esse cara aqui, o ZS10 Pro X. Enquanto no ZS10 Pro os passos e vozes se destacavam, no ZS10 Pro X quem se destaca são as explosões, os tiros, e os passos acabam se perdendo em meio a muitos ruídos de tiros e explosões. Em alguns mapas fica até difícil você perceber mais ou menos aonde está qual a posição exata do seu inimigo só pelo som. Então esse cara, o ZS10 Pro X, é um pouquinho pior, na minha opinião, do que o ZS10 Pro para jogos competitivos. Em jogos casuais e de mundo aberto, todos os dois entregam uma boa naturalidade e imersão. E em jogos de simulação, cara, os sons dos motores eu achei que ficam melhores no ZS10 Pro X. Porém,
é algo bem sutil. Questão da sonoridade em filmes e séries. Eu gostei muito do ZS10 Pro para filmes e séries, por conta dos graves que reverberam como numa sala de cinema, os médios que não escondem vozes, os agudos que, embora sejam um pouquinho mais perfurantes, não chegam a incomodar num filme. Porém, os ZS10 Pro X têm muito mais graves, tornam o efeito de sala de cinema mais presente. Porém, cara, isso prejudica a compreensão de vozes em cenas mais intensas. Nesse quesito, eu continuo preferindo o ZS10 Pro. Questão da usabilidade. Igual, cara. O cabo tem aspecto robusto, ele pode vir com microfone. A vedação é a mesma e é ótima. Se a ponteira não tiver rebarbas, como no caso do ZS10 Pro, claro. E é um ótimo fone para te acompanhar o dia inteiro, cara. É um fone que você usar em qualquer situação. Como não há detalhes sobre a certificação IPX, toma cuidado com respingo de água e suor por causa do orifício de ventilação do driver desses dois caras aqui. E pensando aí na questão da academia, de um lugar barulhento, o ZS10 Pro X é mais interessante por causa dessa sonoridade mais enérgica. Tá? Considerações finais, cara. A diferença dos dois fones é de $5. Convertendo para nossa moeda, é 2 salgadinhos e um refrigerante, tá? E como a KZ costuma manter o modelo antigo à venda quando lança um novo, os estoques do ZS10 Pro ainda são enormes, é só você ver como tem um monte dele ainda à venda por aí, a escolha entre os dois dependerá do que você quer ouvir e do tipo de sonoridade que você prefere. Se os agudos mais perfurantes te incomodam, ZS10 Pro X é a sua escolha sem pensar duas vezes. Mesmo é válido se você prefere uma sonoridade mais enérgica. O ZS10 Pro X é mais intenso para tocar rock, rap, hip hop, trap, funk, seja lá o que for, você vai ter uma performance melhor nesse cara aqui. Esse cara aqui já é um pouquinho melhor para um prog metal, para um jazz, um bossa nova, enfim. Mas esse aqui também vai bem, então é aquele negócio, questão de gosto mesmo. E já o ZS10 Pro, se você pensar na questão do mais profissional, esse cara aqui é mais analítico. Ele tem os médios mais evidentes, ele tende a ser mais interessante para quem vai usar como monitor de áudio. Tá? Então, lembrando, é a minha opinião. Na prática, cara, se você tem um ZS10 Pro e quer trocar por um ZS10 Pro X, não vale a pena. Agora, se você vende um fone que não é Hi-Fi, quer uma sonoridade energética e limpa, ZS10 Pro X é a sua escolha. Se você vende um KZ-ZSN, EDX, SX, até um CCA-CRA e quer evoluir dentro da KZ, ZS10 Pro X é a sua escolha. E se você quer um fone para monitoramento de áudio, aí eu te recomendo experimentar os dois antes de comprar, se for possível, ou ler, ouvir opiniões de profissionais de áudio que vão te dizer qual a melhor escolha para o tipo de instrumento que você usa, se você é cantor, se você é baixista, baterista, guitarrista, enfim. Beleza? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.